Risco de debêntures incentivadas versus risco de debêntures corporativas. É a mesma coisa? O que é diferente? Vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre as debêntures incentivadas. Ulisses, vamos lá. Todo mundo já te conhece, né? CEO da Esparta. Ué, você estava meio sumida, né? Estava meio sumida, mas eu voltei. Ótimo, voltei mais melhor assim. Vamos falar sobre as debêntures incentivadas. Tem uma diferenciação das debêntures corporativas, né? São papéis emitidos geralmente a IPCA mais um prêmio, são para infraestrutura, mas geralmente tem um risco que a gente gosta dessa qualidade desse risco. Então eu queria que você explicasse um pouquinho desse diferencial entre essas duas diferenciações. Não é porque debênture que é tudo um saco só, né? Não é. E assim, vamos lá. O que tem mais risco? A incentivada ou a corporativa? Né? De maneira geral, eu vou falar assim, a incentivada tem menos risco. Bateu o martelo. Nem dúvida, não tem nem dúvida, né? E por que eu falo isso com tranquilidade? Né? O que a gente gosta, né, no setor de infraestrutura, né, que é o setor das debêntures incentivadas, né? Primeiro, setor regulado. Então, o que significa? Não tem competição, então não tem aquela carnificina que tem, por exemplo, no varejo e em outros setores. Né? Então, setor regulado, setor que tem um órgão regulador para reduzir o risco da empresa, para ela conseguir captar recursos de longo prazo, para viabilizar projetos que são importantes para o país, mas que demandam, né, um investimento com esse perfil de longo prazo. Né? Então, é importante, né, que todo o arcabouço regulatório seja na linha de reduzir o risco para o credor. Porque senão, como que a empresa vai tomar recursos de longo prazo se ela tem um monte de risco? Né? Já se ela tem pouco risco, consegue tomar recursos mais baratos, né? E aí sim a gente consegue ter oportunidades aqui nesse setor, com riscos mais controlados, etc. Né? Então, de maneira geral, eu diria assim, de bate-pronto. Quem tem menos risco, debênture incentivado. E a questão de preço? Qual que é o histórico dos spreads que a gente dá para olhar das debêntures incentivadas? Porque teve preço muito interessante em 2023, né? O pessoal ficou mal acostumado, eu acho. Era boiada, né? Era oportunidade. Né? Mas vamos pegar aqui o histórico, vamos falar de histórico de 5 anos, né? Não lembro de nenhum momento nesse histórico de 5 anos de ver preços irracionais. O que eu chamo de preços irracionais? Quando a debênture incentivada está pagando menos do que o retorno líquido de uma debênture equivalente tributada. Então, se a gente pegar lá o mesmo emissor, o mesmo prazo, não sei o quê, tal, uma tributada e outra incentivada, né? Daí você faz a continha para ajustar o imposto de renda. Né? E qual que paga o líquido maior? A debênture incentivada, historicamente, sempre paga mais do que o líquido da não incentivada, né? Então, da corporativa. Então, assim, sempre teve em patamares racionais. Para o investidor pessoa física é muito importante. Sempre foi bom e continua sendo. Agora, o que pergunta é assim, mas o ano passado estava bom pra caramba. Sim, porque às vezes distorce, então às vezes fica muito bom, né, a debênture incentivada, então ela está pagando muito mais do que fazendo a continha ali para o não incentivado. Mas significa que agora está ruim. E aí quando corrige a distorção, o pessoal fala assim, a taxa caiu um monte, então por isso não vale mais a pena. Mentira, eu tô falando, você tem que fazer conta, né? E elas continuam atrativas, só que antes era boiada, agora não é mais tão boiada, agora é só atrativo, né? Melhor ainda do que a tributada. Perfeito, então sempre tem essa ponderação, acho que é legal o investidor pessoa física levar em consideração. Isso é o que importa. E também tem que ver do lado da gestão, por exemplo, nos fundos também a gente conseguiu manter esse resultado ao longo do tempo, né? Isso. Às vezes tem essas distorções e, assim, quem tem uma gestão mais técnica, né, tipicamente um gestor especialista, né, consegue fazer isso, né, ele consegue falar assim, esse daqui distorceu mais, então vou sair dos títulos que distorceram menos, vou para os títulos que distorceram mais. Por quê? Porque daí a hora que corrigir essa distorção, eu ganho mais. Né? Então, assim, sempre tem um ajuste que dá para ser. Ou então, o que a gente pode chamar de distorção, né? E a gente vai avaliar caso a caso, etc. Né? Então, às vezes a debênture está lá negociando numa taxa muito mais alta, né? Num preço muito mais baixo. Por quê? Porque está todo mundo com medo mesmo dela, né? Às vezes isso pode estar acontecendo. E daí você tem que saber se é para estar exposto a esse risco ou não. Né? Mas, tipicamente, a gente que é uma gestão profissional, um especialista, a gente está olhando o que tem distorção, o que não tem e aproveitando nisso. É por isso que, ao longo do tempo, a gente tem conseguido agregar valor com o que a gente costuma chamar de gestão ativa. Né? Então, a gente olha os nossos fundos listados, né, por exemplo, eles estão lá com retornos incríveis acumulados. Por quê? Porque a gente conseguiu aproveitar essas várias oportunidades que foram aparecendo ao longo do tempo.
né? Pega os nossos fundos abertos, né? O Sparta Debêntures Incentivadas tem quase 7 anos de histórico, né? Você vê que ele tem um retorno acumulado bem interessante, acima do indexador da meta dele, justamente por isso, porque a gente vai aproveitando essas oportunidades que vão surgindo ao longo do tempo. E tem mercado todo dia com preço diferente. Todo dia. Então, sempre tem alguma coisinha que pode estar fora do A gente está sempre otimizando a carteira porque a gente acha que vai ter o melhor retorno ajustado pelo risco. Perfeito. É isso. Quem olhar alguns vídeos nossos antigos vai ver que quando a gente falava sobre debêntures incentivadas, de vez em quando a gente falava assim, debêntures de infraestrutura. Ah, verdade. Agora mudou um pouquinho, né? Eu acho que é bom a gente colocar todo mundo na mesma página. Antes a gente usava o termo assim como se fossem sinônimos. Exatamente. Isso. Só que agora não é mais. E agora é importante porque tem um incentivo para o investidor, que é a debênture incentivada. Então, pessoa física que tem um benefício fiscal. É a que interessa para o investidor pessoa física. E tem agora, o governo criou esse ano, 2024, a debênture de infraestrutura, que o benefício aí é para o emissor, né? Então não é para o investidor. Então, assim, essa debênture aqui vai estar provavelmente em carteiras de outros fundos, tal, mas não é essa que o investidor pessoa física vai estar procurando. Então Só a pra gente deixar não todo mundo chama alinhado. a gente não chama mais tudo de debênture incentivada, de debênture de infraestrutura. Né? Porque tem essa diferenciação. É isso. Excelente, muito obrigada. Então, no final das contas, risco é menor nas debêntures incentivadas. Dúvidas, deixem aqui pra gente nos comentários. É isso. Obrigado, Obrigada, pessoal. gente. Até mais.